Então, pessoal, boa noite novamente. Hoje a gente vai realizar a quinta aula do curso Excel Boss do Zero ao Avançado. Durante as nossas 3 primeiras aulas, no primeiro módulo, a gente viu sobre o menu início, sobre as ferramentas que a gente utiliza para criar uma tabela, para formatar uma tabela, utilizar formatação condicionais, entre outras. Na nossa quarta aula, a gente já começou a introduzir algumas fórmulas. A gente entendeu já o passo inicial para entender qual que é o funcionamento da fórmula. E agora nessa quinta aula, que é a segunda aula das fórmulas fundamentais, a gente vai conhecer algumas fórmulas mais utilizadas, algumas fórmulas que em determinados setores ou em determinados trabalhos, serviços que a gente utiliza muito mais. Então, eu vou repescar algumas coisas da quarta aula, algumas coisas sobre como utilizar a fórmula, algumas fórmulas que a gente já aprendeu, só para ficar bem frisado na mente de vocês e para que o entendimento ele seja mais tranquilo. Então tem horas que eu vou repetir algumas coisas, porque eu preciso que isso fique bem frisado, porque eu não quero que vocês só decorem, eu quero que vocês entendam o funcionamento. Então a maneira que eu vou abordar isso aqui é a maneira que eu vejo e que eu entendo e que eu encontrei de aprender o Excel de uma maneira muito mais fácil, de conseguir visualizar uma fórmula, de conseguir entender uma fórmula muito mais fácil. Então aqui eu trouxe para vocês hoje uma tabelinha de controle de vendas. Basicamente, a maioria das nossas tabelas utilizadas é sobre controle de vendas, controle de caixa, controle de fluxo, porque essas tabelas elas têm bastante informações. Então hoje eu trouxe aqui um controle de vendas. Nesse controle de vendas tem preenchido apenas o nome do vendedor e aqui tem algumas colunas que estão com um tracinho, que estão sem informação, que é a coluna de clientes atendidos, venda, conversão, valor total e o formato que foi pago. Aqui embaixo a gente tem um consolidado soma e média, que foram as duas fórmulas que a gente aprendeu na aula passada. Então vou fazer ela novamente aqui para dar uma frisada. Aqui a gente tem um quadrinho para descobrir qual é o maior número de vendas e o menor número de vendas. E aqui o nosso famoso script, que é o que a gente vai realizar aqui nessa aula. Então, pessoal, só reformulando algumas coisas antes da gente dar início. A gente está falando de fórmula. Onde eu encontro fórmula? Aqui no menu Fórmulas. Nesse menu Fórmulas, a gente tem acesso a todas as fórmulas que tem no Excel. Cada fórmula é de um determinado setor, de um determinado grupo. Tem fórmula financeira, lógica, texto, data e hora. Nesse menu início tem algumas funções que vocês precisam ficar bastante atento. Uma delas é essa opção de cálculo. O que é essa opção de cálculo aqui em cima? É a maneira que o Excel vai trabalhar. Se ele vai realizar o cálculo da fórmula ou da operação automático, então na hora que você realizar a fórmula, ele vai ficar automaticamente toda hora realizando ela, toda hora atualizando, ou ele vai ser automático, só que exceto em tabelas de dados, que são tabelas que a gente cria tabela dinâmica, tabela de informações como essa aqui, ou se vai ser manual. Então sempre que vocês tem um erro que acontece direto, que as pessoas ficam quebrando a cabeça Glênio, criei a fórmula, só que a fórmula não está puxando. Já era para a fórmula ter atualizado, não quero mais que ela me traga essa informação, eu já mudei a informação, só que ela não atualiza. Aí a hora que vai ver, a opção de cálculo está em manual. E aí manual você vai ter que ir lá na fórmula, dar 2 cliques nela, assim, dar 2 cliques em cima e atualizar ela novamente. Então isso não pode, vocês têm que ficar muito atento nisso, porque se ficar aqui em manual, a fórmula ela não vai acontecer automaticamente. Ela vai ter que esperar você mesmo ir até lá e fazer ela funcionar. Então a gente sempre deixa aqui no cálculo automático geral. Fiquem bastante atentos nisso. Aqui a gente quase não utiliza nada depois que você aprende as fórmulas. Como eu falei, vocês vão utilizar essa guia somente para lembrar qual que é o determinado grupo e qual fórmula que você esqueceu. Por exemplo, fórmula de data e hora. Cara, estou precisando de uma fórmula para colocar na minha planilha a hora e a data. Então a fórmula que eu vou utilizar é a fórmula igual agora. Então essa fórmula, eu esqueci como é que eu escrevia ela, esqueci qual era o funcionamento. Eu posso vir aqui nessa biblioteca e encontrar. Eu posso procurar, eu vou encontrar, coloco o mouse em cima e ela já me dá a informação do que essa fórmula ela realiza, do que ela faz. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu quero relembrar para vocês, que toda fórmula ou toda operação, o que é fórmula e o que é operação? Fórmula é quando eu utilizo algo que já está pronto, algo já pré-escrito, como se fosse uma programação já pronta no Excel,
para mim retornar determinado valor ou para realizar determinada função que eu quero. Operação é mais vezes menos dividido, então existe essa diferença. Só que o que é que tem igual entre as duas? Que para mim chamar tanto a operação quanto a fórmula, antes de eu escrevê-la, antes de eu realizá-la, eu preciso escrever o símbolo de igual. O que é que esse símbolo de igual faz? Ele é como se fosse um conectivo, ele me conecta com a fórmula. Então eu escrevo igual para mim conseguir escrever a fórmula ou para mim conseguir escrever a operação. Então se eu tenho uma célula 20 e uma célula que é a D20 e a célula D21 que tem a informação de 20 aqui e a informação aqui de 15 e eu quero fazer uma operação de soma, eu quero colocar 20 mais 15, antes de eu fazer essa operação eu preciso colocar o símbolo de igual para ela me conectar à operação e aí eu vou selecionar a primeira célula, que é a D20, vou colocar o símbolo de mais e vou selecionar a segunda célula que está a informação que eu quero que some, que é a D21. Aí eu dei Enter e ela vai realizar a operação para mim. Então isso aqui é só para vocês entenderem que isso aqui tem que ficar gravado na mente. Antes de eu utilizar qualquer fórmula e antes de eu utilizar qualquer operação, eu preciso me conectar com ela primeiro. E o que eu faço para me conectar com a fórmula ou com a operação? Eu digito o símbolo de igual. É o símbolo de igual que vai fazer essa função. Beleza? Então aqui mais para frente a gente vai vendo mais detalhes sobre isso, mas é para já dar uma repescada. Aqui a gente tem algumas fórmulas que eu vou ensinar para vocês, que é o EXTexto. Ela não é tão utilizada, mas ela ajuda vocês em diversas situações a não ficar quebrando a cabeça, porque uma coisa que vocês têm que entender no Excel é que os valores eles têm que estar corretos e idênticos. Se tiver um espaço, dá erro. É realmente como se fosse uma programação. Só que o Excel, como eu falei com vocês na primeira aula, ele é tão bom, ele funciona tão bem, que é como se você estivesse utilizando de programação, sem saber nada de programação. Porque a programação ela acontece no interno do Excel, lá no interior ela acontece. Para a gente aqui, para o usuário, a gente consegue administrá-la, a gente consegue mexer nela de uma maneira bem mais simples e de uma maneira bem mais leiga, uma maneira onde a gente já tem uma pré-definição, um pré-comando e aí lá no interno ele vai realizar a função. Então, tem algumas fórmulas que vão nos ajudar bastante nisso. Hoje a gente vai aprender o PROC-V. O PROC-V é uma das fórmulas mais temidas aí do pessoal que tem meio que é obrigado a começar a mexer com Excel por causa de um trabalho, ou tem que passar num processo, tem que fazer uma entrevista, uma prova, um processo seletivo para ser contratado, e lá na prova tem um PROC-V. Todo mundo acha que o PROC-V é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Hoje eu vou explicar a vocês de uma maneira que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. A gente vai aprender o se-erro. Esse se-erro ele não é uma fórmula utilizada sozinha, então eu já quero que vocês tenham isso em mente. Ele é uma fórmula, como a gente pode chamar de ajudante. É uma fórmula que eu vou utilizar em conjunto de outra fórmula e ele vai conseguir me ajudar a ter um visual, a ter uma informação mais legal. Temos a fórmula conte números, conte valores, máximo, mínimo e se erro. Aqui eu vou até apagar que está repetido, máximo e mínimo. Então aqui são as fórmulas fundamentais que a gente vai aprender na parte 2. Então aqui a gente vai começar a utilizar e seguir no nosso script. Nossa primeira opção do script, no nosso primeiro comando, está pedindo para utilizar a fórmula EXTexto para extrair o nome do vendedor e corrigir. O que está errado aqui no nome vendedor? Antes do nome vendedor, eu tenho 3 cifrão. Só que aqui na minha base, lembra que tudo isso que a gente vai utilizar aqui, a gente vai puxar de uma base. Ah, Glênio, mas por que você tem essa base? Porque na maioria das vezes que você for utilizar essas fórmulas, que eu vou ensinar agora, você vai utilizar ela puxando de alguma base. Ou é uma base que a empresa te fornece, ou é uma base que seu chefe te manda, ou é uma base que você tem acesso pela internet, que você baixa. Então você vai ter acesso a uma base. Essa base é o quê? É um conjunto de informações, uma tabela de informações que pode ser com 10 linhas, 15 linhas, mas pode chegar até a 50 mil linhas. E ali você quer buscar e extrair uma informação que faz sentido para você. Você não quer ficar toda hora batendo o olho em toda a base. Você quer só puxar a informação que você precisa, a informação que faz sentido para você no momento. Então, aqui nessa base a gente tem o vendedor do 0 a 1 até o vendedor 50. Então a gente tem 50 linhas aqui nessa tabela com 50 informações diferentes
do vendedor 1 até o vendedor 50. E aqui na minha tabelinha, eu só quero as informações até o vendedor 10. Só que perceba que, aqui o nome do vendedor está diferente da base. Aqui na base não tem o cifrão. Então não tem como eu utilizar nenhuma fórmula utilizando o vendedor 01 como base, sendo que aqui ele está incorreto. Sendo que lá da onde eu vou puxar ele está incorreto. Então eu preciso corrigir o nome dele primeiro. Então como que eu corrijo o nome? Ao invés de eu sair escrevendo, eu posso fazer manual? Posso. Eu gosto de ensinar vocês a maneira manual para vocês verem o tanto que é trabalhoso fazer coisa manual. Então eu posso escrever aqui vendedor 01, vendedor 02, vendedor 03, vendedor 04 e assim até o final. Só que isso vai dar um trabalho danado, e se eu tiver que fazer uma tabela com 200 linhas, 300 linhas, eu vou ficar o dia inteiro só corrigindo o nome do vendedor. E qual que é a fórmula que eu utilizo? Eu utilizo a fórmula EXTEXTO. O que significa EXTEXTO? Significa extrair o texto e eu vou conseguir modificá-lo. Então, como eu falei com vocês, começando a abrir a fórmula, eu primeiro coloco o conectivo, que é o sinal de igual. Esse sinal de igual eu começo a escrever a fórmula, que é EXTEXTO. Eu posso terminá-la manualmente e abrir o parênteses. Dentro do parênteses é onde que vai estar quais são as características que essa fórmula precisa que eu coloque para ela atuar, para ela se realizar. Ou eu posso simplesmente começar a escrever a fórmula, ela vai aparecer esse filtro aqui, ó. A hora que eu aperto E, aparece diversas fórmulas. Eu seleciono o EXTEXTO e aperto a tecla de atalho Tab. Aí ela faz um autocomplete, ela autocompleta a fórmula. Abriu o parênteses automaticamente para mim. E aqui são as condições que a fórmula pede. Lembra que a gente conversou na aula passada? A fórmula ela pode fazer o trabalho para mim. A gente vai sempre ver a fórmula como se fosse um funcionário nosso, um colaborador nosso. Eu estou chamando o EXTEXTO, coloquei o sinal de igual para me conectar com ele. Entrei em contato com ele, eu estou falando EXTEXTO, eu preciso consertar o nome do vendedor 01. Não quero fazer isso manualmente, eu preciso da sua ajuda. E o EXTEXTO me responde, ok, eu vou te ajudar. Mas para mim te ajudar, eu preciso que você me responda alguns condicionamentos, algumas condições. Primeiro, qual que é o texto que você deseja que eu altere? Qual que é o texto que você deseja que eu extraia alguma parte, que eu remova alguma parte? Então eu vou selecionar o texto. O texto que eu quero que você remova está na célula A7. Então a informação que está aqui dentro dessa célula é o texto que eu quero que você modifique. Beleza. Na segunda parte, na segunda condição, ele me pergunta, ok, já sei qual que é o texto, agora eu preciso saber qual que é o número que você quer que inicie esse texto. Então eu vou extrair sempre à esquerda, eu não consigo extrair no meio, eu não consigo extrair ao final, eu só consigo extrair os caracteres à esquerda, que são os primeiros caracteres. Então, ele está me perguntando qual que é o número inicial que eu quero que comece. Então perceba que aqui nesse texto vendedor 01, vamos contar quantos caracteres que tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contando o cifrão e o nome, tem 13 caracteres. E eu quero que inicie a partir do vendedor, a partir do V. Então, para mim que eu quero que inicie a partir do V, eu não preciso colocar todos os caracteres do texto, somente quais que eu quero que remova. Então, a partir do número que ele vai começar, tudo que for à esquerda vai ser excluído. Tudo que for à esquerda, ele vai ignorar. Então, o que eu quero que comece a partir do vendedor, então eu conto do início até a letra, até o caractere que eu quero que inicie. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, EXTEXTO, eu quero que você inicie a extrair, a me entregar o texto a partir do caractere 4. Ok? E a última condição é, tudo bem, quantos números de caracteres você quer que tenha no texto? Então, se o texto aqui ele tem 13 caracteres, e se eu colocar 11 caracteres, ele vai cortar os dois últimos aqui. Se eu colocar 10 caracteres, ele vai cortar os demais. Então, eu não quero que corte. Então, eu vou colocar uma quantidade de caracteres que seja maior ao número do texto, que seja o maior número da informação. Fecho parênteses para dizer que terminei de dar as minhas condições. Então, quando eu fecho o parênteses, eu falo para a fórmula que eu terminei de dar as condições. E agora eu aperto Enter para ela entender que eu já finalizei. Pronto. Então, perceba que ao invés de eu fazer manualmente, eu consigo extrair o texto só utilizando a fórmula.
E agora a gente tem a mágica de arrastar e todas as palavras vendedores estarão atualizadas, estarão corretas. Mas agora a gente precisa aprender de qual maneira não fazer. Se eu, que preciso iniciar no caractere 4, para que o nome vendedor venha completo, esqueça e coloco para iniciar no caractere 3, o vendedor ainda vai vir com o cifrão. Se eu esqueço ou conto errado e coloco para começar no 5, ele vem sem um V, vem o vendedor 01. Então não quero que isso aconteça, então vou colocar 4. Se eu esqueço a quantidade de caracteres e coloco 10, ele já, ali é porque ele ainda cabe. Se eu coloco 9, ele já começa a diminuir. Se eu coloco 8, vai ficar só vendedor, já não é mais vendedor 01. Então esse Xtexto é uma fórmula tranquila, é uma fórmula fácil, mas que vocês vai poder salvar vocês em diversas situações. Situações onde vocês recebem uma base que antes da base, isso acontece muito em empresa, antes da base, aqui atrás do nome vendedor, atrás do nome do cliente, vai estar um tanto de caractere, hashtag, ponto, arroba, vai estar alguns códigos lá que você não quer. E por que é tão importante eu ter a informação correta? Vamos fazer um teste lá na frente, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente for utilizar uma fórmula, por exemplo, do PROC-V, onde eu vou utilizar o nome do vendedor para buscar uma informação, e se o nome do vendedor estiver incorreto com a base, ele vai me retornar um erro. Ele não vai achar, porque o Excel ele trabalha muito com informações exatas. Se eu procuro João Santos e eu escrevo João Santo sem um S no final, o Excel ele já buga todinho. Ele já fala, cara, tô te dizendo, eu não encontrei. Procurei em toda a tabela, procurei todas as informações e não encontrei. Então a gente tem que ficar muito esperto com esses caracteres, ou com algum espaço também é um caractere. Tem muita gente que se engana aí. Aqui, se eu colocar um espaço no vendedor, um espaço no final, ele é um caractere. Olha lá, perceba que já até alterou, adicionou o cifrão. Então o espaço ele faz com que fórmulas deem erro. Então toma cuidado com o espaço, observa muito bem. E aí agora então a gente vai finalizar a primeira função, que é utilizar o Xtexto para corrigir o texto. Aqui, uma coisa que vocês já têm que ter em mente. Se eu deixar isso aqui em fórmula e eu alterar o texto aqui e colocar meu nome, ali ele vai alterar também. Então se eu não quero que isso aqui altere, ela deixa de ser fórmula. Só um minutinho que está informando que a tela está saindo toda hora. Vocês me confirmam aí, a tela está saindo e voltando? Pessoal que está aqui na aula. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente para entender o que está acontecendo. Só um minutinho.